Sensualidade, autoestima, autoconhecimento, renovação de relacionamentos. Estes são apenas alguns dos temas abordados em palestras e cursos que revolucionam a vida de milhares de mulheres que já aprenderam que, ao conhecerem a própria sensualidade, podem transformar suas vidas. No programa Estilo Mulher de hoje, eu converso com a gaúcha, consultora comportamental que leva o título de primeira Sex Personal Trainer do Brasil, Rita Rostirola. Muito bem, Rita, é uma honra tê-la no Estilo Mulher. Prazer é todo meu. Bom, o teu trabalho ele é conhecido Brasil afora e até no exterior, né? Como é que começou isso? O que te levou a ser uma Sex Personal Trainer? Esses tempos atrás tinha um pessoal me entrevistando e fizeram uma pergunta assim que ela se repete muito: como que tu iniciou com isso, né? E o meu filho mais novo, ele estava junto comigo e ele disse: eu me lembro. E aí a repórter olhou para ele meio assustada. Ele disse: eu me lembro que a gente era pequenininho e a gente ia visitar a avó, que hoje em dia eu moro em Guaporé, na época eu morava em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E nós íamos visitar a avó e as amigas da mãe começavam a ligar lá em casa. E dali a pouco elas estavam numa turma lá, umas 6 ou 8 mulheres, se trancavam no quarto da avó, arredavam os móveis e ficavam lá dentro com o som a todo volume, dando risada e a gente tentando imaginar o que elas estavam fazendo lá dentro. Olha, imaginação. E eu estava ensinando striptease para as minhas amigas, né? Isso quando ele tinha 6 anos de idade, entendeu? 6, 7 anos de idade. Isso já há muito tempo atrás. E começou então sem querer, porque eu estudei jornalismo, sou empresária até hoje, mas na época eu trabalhava com mulheres, assim, tinha uma loja de acessórios de beleza, enfim, tudo que era relacionado ao universo feminino mesmo. E as mulheres, era inevitável, né? Virava e mexia, estavam me pedindo uma dica e nem eu me dava conta, né, desse lado que eu tinha. Às vezes eu estou num evento, eu estou numa palestra e dali a pouco eu olho no meu celular, tem 10 chamadas não atendidas de uma prima. Né? Aí eu ligo de volta, meio assustada, ela: eu preciso muito de uma dica tua, eu tô saindo hoje e tal, não sei mais o que. Então eu acho que, na verdade, assim, eu não é que eu faça coisas diferentes, eu falo o que ninguém fala, de repente, porque fazer todo mundo faz, entendeu? A ousadia, a coragem, né? De repente, né? A coragem de ir lá e falar, de repente, o que aquela mulher fica imaginando, mas não ouve tão facilmente por aí, né? Na verdade, o teu trabalho são formatados em palestras, cursos, como é que funciona? Quais os assuntos abordados? Meu trabalho ele vai desde o trabalho da autoestima em si, que é a base do meu trabalho, porque não adianta nada eu ensinar uma dica mais picante para uma mulher, até mesmo o próprio striptease, se ela não tem autoestima trabalhada. Tem muitas mulheres que chegam numa palestra, por exemplo, chegam ali com a filha, para assistir, as duas assistirem a palestra, né? A filha bem jovem, às vezes tem 3 gerações numa palestra, porque eu vou abordar assuntos que dizem respeito a qualquer mulher. Então, atinge a todas as mulheres, mas ele começa com esse trabalho da autoestima. E isso, geralmente, nas palestras acontece isso. A gente fala muito sobre a comunicação entre casais, a história da mulher se conhecer, porque às vezes elas chegam ali se queixando muito que elas não conseguem se comunicar direito com o parceiro, que o parceiro nunca entende, aquela queixa constante. Mas tu começa a conversar, elas mesmas não conhecem como é que funciona direito o universo feminino. Então fica complicado para um homem entendê-las, entendeu? Se elas mesmas não sabem, né? Porque a mulher ela tem algumas coisas realmente assim que ela tem que definir isso logo, entender bem e fazer com que isso seja algo que não atrapalhe, mas que ajude numa relação, né? Quem procura mais as tuas aulas? Solteiras, casadas, essas pessoas que têm um relacionamento longo? Quando eu comecei de uma maneira bem, né, singela, era algo assim, realmente assim, bem fechadinho, era um grupo de mulheres que me convidavam para ir para outras cidades. Esses grupos, 95% eram de mulheres casadas. E era assim, há uns quase 15 anos atrás. Hoje mudou muito.
Hoje, como eu te disse, tem a mãe que está lá com a filha, entendeu? Às vezes a filha é virgem ainda, mas a mãe diz, olha, eu quero que o que tu fala eu não consigo falar para ela, entendeu? Então, e ela precisa ouvir. Eu diria que metade do meu público é de mulheres casadas, mas tem muita mulher ali já que está no segundo, terceiro relacionamento, tem aquela jovem que não tem um namorado ainda, enfim, tem todo tipo de mulher, né? Que hoje em dia acompanha. Até porque elas procuram essa autoajuda mesmo, né? Porque uma vez as pessoas encaravam isso como algo só para aquela mulher casada, parecia que era algo que a mulher tinha que fazer para o parceiro. E elas descobriram que não era nada. Eu passei muito tempo lutando, tentando provar que não era assim. O meu trabalho é de autoajuda. Eu quero manter meu casamento, eu quero salvar meu casamento ou eu quero casar. Não, o meu curso ele é de autoajuda. Para te ser mais feliz, independente do tal ou não estar acompanhado ou não, tu tem que ser feliz, né? Então foi nesse intuito assim que funciona, mais ou menos. E a gente sabe, né, não é surpresa para ninguém, que o tempo das nossas avós era muito diferente, até mães, repressão sexual, tabu. Como é que tu aborda esses temas, tendo um público tão diversificado? Pois é, eu acho que o legal é tu ser o mais natural possível, porque literatura, informação sobre isso, tem que chegar hoje. Tu assiste um programa de televisão, ele é específico sobre isso. Então tem informação, mas mesmo tendo essa informação, as pessoas parecem que não conseguem se soltar. Por quê? Porque ainda tem aquele histórico ali, olha, menina boa não faz isso, né? A mulher ainda sofre muito com isso. A gente vive ainda numa sociedade muito machista. E essa história da mulher, ela ter essa liberdade sexual, claro, vamos entender bem essa história de liberdade sexual, né? Não é que vale tudo, não é assim. Até porque eu acredito muito que num relacionamento vale tudo, desde que haja amor, que haja respeito, enfim. Mas as mulheres acabam confundindo muito essa história da boa moça. E nas palestras eu mostro isso através de exemplos. Então o que eu faço? Eu costumo contar coisas que elas mesmas já falaram ou já fizeram. Aí o que acontece? Porque no início de uma palestra, os primeiros 20 minutos é de tensão total. Os primeiros 10, 15 minutos elas estão ali, quem nunca me ouviu, né? Geralmente elas estão tensas, né? Desconfiadas, chegam atrasadas para as outras não saberem que elas estão chegando, né? Tem isso também. Tem, né? Imagina eu numa palestra de sensualidade, né? Ouvindo uma sex personal, dando dicas, né? O que vão pensar de mim? Então tem mulheres que chegam atrasadas, enfim, ficam sentadas lá atrás, mais do que encolhidas, escondidas até, e dali a pouco tu começa a perceber, eu percebo lá de cima, eu vou vendo a transformação dessas mulheres. Aquela história assim, de elas se identificarem com esses problemas. Poxa, mas eu falo isso, entendeu? Eu já fiz isso. Pai, isso acontece lá em casa. É comum até no final da palestra elas me procurarem e falarem, Rita, parece que tu já esteve na minha casa. Entendeu? Tu já escutou atrás das portas ali, porque é exatamente assim que funciona lá em casa. E é dessa maneira que elas vão se descontraindo, e aí o que acontece? No momento que a gente se descontrai, a gente absorve a informação. Porque, como eu disse, informação tem aí. Só que a gente não absorve a informação, por quê? Porque tu tá fechada para aquilo ali. Mas tu não absorve porque tu não tá preparada para isso. Agora ali eu solto elas, enfim, elas se sentem à vontade, porque eu tô de igual para igual com elas ali, né? Então, geralmente funciona muito bem. Bom, o papo, vocês estão percebendo que está muito bom. Eu vou para um breve intervalo, volto já já com mais Rita Rostirola.